Deus é o grande criador de toda a vida. O dom da vida é dado a todo ser humano. Defender a vida é obrigação de todo cristão. A missão de nós, católicos, é vivenciar os ensinamentos de Cristo e de sua Igreja. Está começando o Missão Vida. (12 de outubro é comemorada no Brasil o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A devoção do povo brasileiro pela pequena imagem encontrada nas águas do Rio Paraíba não é mística, mas sim puramente popular. O povo brasileiro demonstra sua santa devoção a Nossa Senhora Aparecida por meio de orações, novenas e peregrinações até o Santuário Nacional de Aparecida. O nosso pároco, Padre André, irá nos falar um pouco mais sobre a descoberta da imagem e a devoção do povo brasileiro por Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé encendida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria nós podermos juntos nos encontrarmos através deste meio de comunicação para honrarmos a beleza, a presença, a intercessão da Rainha e Padroeira do Brasil, a Senhora da Conceição Aparecida. Queremos aproveitar desse momento que nós estaremos juntos para nos debruçarmos sobre coisas talvez pouco faladas, coisas que envolvem, estão ao redor desta figura, desta pessoa maravilhosa que é a Mãe de Jesus, a nossa mãe, aqui na nossa nação, no Brasil, invocada como Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, olhando para ela, a primeira coisa que nós podemos e devemos fazer é pensar que Aparecida é um grande evento histórico. São mais de 300 anos da manifestação da Mãe de Jesus a partir do encontro, da descoberta da pequenina imagem de Aparecida nas águas do Rio Paraíba. Evento histórico, justamente porque nós não temos uma lenda ao redor de Aparecida. Realmente, historicamente, lá em 1717, os pescadores tiraram de dentro da água o corpo e a cabeça desta imagem que está ali guardada, preservada e é venerada no Santuário Nacional de Aparecida. Então, a partir deste evento histórico, nós podemos falar que Aparecida é um fenômeno religioso, porque ao longo de 300 anos, as peregrinações continuam aumentando até o Santuário de Aparecida, as pessoas continuam louvando, cantando, pedindo a intercessão de Aparecida, as pessoas continuam indo ao santuário, continuam passando diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o povo brasileiro continua festejando na sua solenidade em tantos lugares espalhados pelo Brasil inteiro, a figura importante da Mãe de Jesus, da nossa Mãe, a Senhora da Conceição Aparecida. Então nós temos um grande fenômeno. Ao longo desses 300 anos, esse fenômeno, a descoberta, continua produzindo seus efeitos. A liturgia continua sendo celebrada com solenidade. O povo continua invocando a Senhora da Conceição Aparecida. E ela continua sendo esse sinal forte de união e de centralização de toda a nossa fé católica, sendo a nossa rainha,
sendo aquela que orienta e governa os passos da nossa igreja rumo à pátria celeste. Esse evento histórico, esse fenômeno religioso, ao longo desses 300 anos, ele teve momentos assim fundamentais, como não lembrar das atas do secretário do Conde Assumar, que relata para nós historicamente, como também as atas do padre Vilela, que era o pároco daquela região, no evento, no momento, no acontecimento da descoberta da imagem, que narram e traçam para nós os primeiros sinais do amor desta mãe que atrai os seus filhos. Então, sem muitos meios de comunicação, falamos de 300 anos atrás, a própria mãe de Jesus começa a atrair as pessoas para a Aparecida. As pessoas começam a fazer peregrinações. E o que eles fazem? O que eles faziam diante desta pequenina imagem? Eles cantavam, eles rezavam o terço, eles oravam. É uma coisa muito simples, muito tranquila, já que nós não temos videntes, nós não temos uma aparição, nós temos os pescadores que trouxeram do rio a imagem, que zelaram por ela, o culto começa a crescer, nós temos depois a construção da Basílica Velha, até chegarmos à construção da nova Basílica, construída para acolher a mãe de Jesus. Esse é outro dado histórico muito importante sobre a Aparecida. Em alguns outros lugares, nós temos grandes santuários construídos para depois colocarem dentro uma imagem, um ícone de Nossa Senhora. A devoção começa a partir da construção de um santuário. Nós, pelo contrário, nós temos um santuário enorme porque nós já tínhamos o culto, o amor, a veneração por Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Foi necessário construir uma casa maior para ela, mas nós já tínhamos a devoção e nós continuamos com essa devoção, indo agora a esse ponto central da nossa devoção a Nossa Senhora, que é o Santuário Nacional. Nós temos muitas coisas interessantes, como também a partir da descoberta, o título que foi dado para a imagem, né? Aparecida. Então, e esse nome, essa exclamação, esse título continua até hoje presente na nossa devoção a Nossa Senhora, aquela descoberta a partir de uma imagem dentro das águas do rio. Quem é ela? Aparecida. Isso não quer dizer que Nossa Senhora no Brasil apareceu. Nossa Senhora, a imagem, a devoção a Nossa Senhora Aparecida começa a partir da descoberta da imagem. Essa descoberta a gente chama de invencio, é aquilo que nós queremos tratar no nosso segundo bloco, com o nosso olhar sempre voltado para aquela que olha e observa todas as nossas necessidades. Nossa Senhora Aparecida não se manifestou ao povo brasileiro por meio de uma visão mística, mas sim por meio do encontro de sua imagem pelos pescadores. O fenômeno religioso e evangelizador de Aparecida comprova a presença qualificada e com força da Mãe Maria na vida do povo brasileiro. Maria, com a sua simplicidade, entra na história de diferentes povos, culturas, línguas e nações, contribuindo desse modo para que todos tenham a oportunidade de viver o Evangelho. Neste segundo bloco, Padre André irá nos falar um pouco mais sobre o invencio e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida pelo povo brasileiro. Então, dando continuidade a esse nosso debruçar sobre a figura e a pessoa da Senhora da Conceição Aparecida, lembrando que Aparecida não quer dizer que Nossa Senhora no Brasil apareceu, mas Aparecida é a exclamação que surgiu do coração, que foi proclamada pelos lábios dos pescadores quando eles trouxeram as duas partes da imagem, corpo e cabeça, para fora das águas do rio Paraíba. Essa mariofania, essa manifestação da Mãe de Jesus em Aparecida, ela é conhecida como invencio, né? A descoberta. A partir da descoberta das águas, a Mãe de Jesus no Brasil se manifestou e se manifesta até hoje, cuidando dos seus filhos. E como eu também já disse no outro bloco, nós tínhamos a devoção e depois nós construímos um santuário. Então, quando nós vamos ao santuário de Aparecida, olhando para a devoção do povo,
Aparecida nasce do coração das pessoas. A devoção à Aparecida é quase que uma herança, transmitida de geração em geração. E o que nós temos que pensar como algo característico, como próprio de Aparecida? As pessoas indo ao santuário passam diante da pequenina imagem. Isso nos faz pensar algumas coisas. Os textos eucológicos, os textos da solenidade, da missa, nos lembram que quem é a Senhora da Conceição Aparecida? A Senhora da Conceição Aparecida é a Imaculada. Se nós tirarmos a coroa, se nós tirarmos o manto, nós vamos nos colocar diante de uma imagem da Imaculada. A Imaculada, Mãe de Deus. A Senhora Aparecida é a Imaculada. A Senhora da Conceição Aparecida é a Mãe de Deus, é aquela que olha por nós. Então nós, quando nos colocamos diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, seja no Santuário Nacional, ou quando nós vamos visitar a nossa igreja e nos colocamos ali diante da imagem, ou dentro da nossa casa, quando estamos diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida rezando, nós temos uma certeza: a Mãe de Jesus e nossa Mãe, a Mãe de Deus, a Mãe Imaculada, ela está olhando para nós. O olhar da Virgem Maria está sempre sobre nós. Um olhar atento como aquele olhar que nós encontramos no Evangelho das Bodas de Caná. Quando nós convidamos a Senhora da Conceição Aparecida a participar da festa da nossa vida, do esponsal do nosso coração com o seu Filho, ela presente na nossa vida estará sempre atenta às nossas necessidades. Ela não deixará faltar o que é necessário para a nossa existência, para a nossa vida familiar, para o nosso trabalho, para o nosso sustento, para a nossa vida espiritual e também para a nossa vida eclesial. Então, quando passamos no santuário diante da imagem, temos a certeza de que ela está olhando para nós. Nós não precisamos dizer nada para ela. Nos colocamos na presença dela, ela se coloca na nossa presença. E dessa união nossa com ela, desse olhar cruzado com o olhar dela, nós temos a certeza de que ela intercede por nós. E ela pede por nós o vinho novo, o vinho da vida nova, o vinho da alegria, o vinho da esperança, o vinho da confiança que nós não podemos perder, a confiança que nós temos em Deus. Sabemos que Deus é por nós, sabemos que com Ele nós podemos vencer todas as nossas dificuldades. É isso que o olhar de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, fazendo arder nosso coração, nos recorda todas as vezes que nós nos colocamos diante dela. E quando nós estamos diante dela, sabemos que sofremos, a ação desse olhar silencioso, desse olhar eficaz, desse olhar que realmente se preocupa com aquilo que é importante para nós. Então, eu tenho certeza que a Senhora da Conceição Aparecida, que vive já, porque ela já está glorificada, totalmente ressuscitada na glória do céu a partir da sua assunção, dessa união indissolúvel que ela tem com o Filho dela, tenho certeza que ela deseja também que nós sejamos unidos entre nós e que essa união entre nós seja um testemunho da união que nós vivemos como igreja na igreja com o Filho dela, que é Jesus Cristo. É dessa união com Cristo, dessa união entre nós, que nós vamos perceber a potência do nosso trabalho, a beleza do nosso testemunho e a força de sermos aquilo que somos, igreja. E porque somos a igreja, nós amamos a Senhora da Conceição Aparecida. Um dos cantos muito característicos que os romeiros cantam é aquele onde a gente pede a Nossa Senhora que ela nos dê a bênção. Então vamos cantar agora juntos, pedindo a ela a bênção, e que dela, do coração dela, do olhar dela, pela intercessão dela, Jesus abençoe a nós, nossas famílias, nossas atividades, nossos projetos, nos levando, nos ajudando a fazer esse caminho de crescimento, de amadurecimento, para nós entendermos e vivermos todos os dias na nossa vida a vontade de Deus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida,
Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe cada vez mais o povo brasileiro. Até o próximo Missão Vida. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.